Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe o OneFootball para você ter tudo que envolve futebol, cara, aí na palma da sua mão. Os resultados e as notícias você vai receber em tempo real, você pode ver as estatísticas individualmente sobre um atleta, né, na lupa de pesquisar, ou sobre uma equipe. Então o link tá aí, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Quem ainda não baixou, faz o download, é gratuito, que é o melhor de tudo, né? Tanto para Android quanto para iOS, combinado? Bom, galera, vamos lá. Nós temos dois assuntos que fazem assim, eu acho que são bem diferentes. São bem diferentes. Porque a gente tá falando de dois jogadores que vão seguindo caminhos muito diferentes, né? Eles têm bagagens diferentes, futuros diferentes, né? Matheus França e Diego Alves. Por quê? Diego Alves relacionado pelo Dorival Júnior. Volta, então, do Diego Alves. E Matheus França, não apenas relacionado, mas como o atleta fez um pedido para retornar para jogar no Sub-20. Começando pelo Matheus França, vamos seguir a ordem de idade, a ordem crescente de idade. Matheus França. O Matheus França, ele pediu para jogar o próximo jogo do Flamengo contra o Corinthians na sua categoria, no Sub-20. Isso é um pouco que diferente, tá? Porque há um pedido do atleta. Normalmente, o clube vê essa necessidade, o departamento profissional alinhado com o departamento da base, vê essa necessidade e que esse jogador poderia então reforçar, né? Então eles descem e fazem essa partida. O Matheus França, ele solicitou, ele pediu para jogar esse jogo. Não tem o que problematizar, muito pelo contrário. Primeiro, o contraste de um clube milionário como é o Flamengo, como é qualquer clube ao redor do mundo, onde você tem medalhões, jogadores muito experientes, jogadores muito valorizados financeiramente, que eu estou dizendo financeiramente, e por consequência até, né, por questões técnicas, mas financeiramente, com o jogador da base, esse contraste, ele é um grande dilema para qualquer clube profissional, tá? E quando a gente fala de Flamengo, onde, na minha opinião, o Flamengo por disputar títulos, o Flamengo por buscar sempre ser o protagonista, é natural que a sua margem de erro ela seja pequena. É natural que a sua margem de erro ela seja curta. Contudo, a gente sabe que existem alguns erros, né, dentro do departamento de futebol quando a gente fala de jogadores profissionais. Porém, esses erros, quando parte de jogadores medalhões, quando parte de jogadores, né, já resolvidos no futebol, de ídolos, etc., há uma mais conveniência a esses erros. Um garoto é difícil, tá? É difícil porque a margem de erro desse garoto ela é muito pequena. Vamos trazer o exemplo do Matheus França, no time do Dorival Júnior, que na minha opinião passa por um desconhecimento do atleta, para botar como falso 9, colocar ali como um atacante jogando ali entre os zagueiros, tal. O Matheus França, né, teve oportunidades assim, inclusive no jogo contra o Corinthians, né, ele jogou assim, não é dele. Então assim, passa por um jogo ruim, então tudo é muito superlativo quando fala de garoto da base. E então ele vai perdendo espaço, no meio campo que é a dele não tem espaço, porque há certas predileções, e sempre, né, alguns vão ficando preteridos. Ok, perfeito. Eu quero que vocês façam um exercício. Vamos fazer um exercício de imaginação. Se o Matheus França repetisse todos os jogos iguais, gente, estou falando idêntico, questão técnica, tática, igual ao do Diego, qual vocês acham que seria a avaliação sobre o Matheus França? A mesma partida sobre o Matheus França. Se fosse uma reprodução, não presta, vende, pereba. E essa é a avaliação sobre ele. Porque o Diego tá mal, constrangedora, não são constrangedoras algumas atuações do Diego? Então, se fosse o Matheus França, não voltaria a ter segunda chance, né? Porque é muito superlativo. Da mesma forma, imaginem que o Matheus França repita um jogo do Arrascaeta, um jogo que vocês quiserem de um jogador que tenha sido, né, se destacado. Vira o Pelé do dia pra noite. Porque é tudo muito exagerado. Então, dentro dessa avaliação futebolística muito exagerada, imprensa, mídia, torcedor, não importa. Tem ali um garoto que existe a necessidade de jogar. O que não pode jogar, ele vai errar, mas ele não pode errar porque existe uma exigência, né? E dentro disso um apadrinhamento, e inclusive é o tema próximo, né, ainda do nosso vídeo, sobre, vai tirar fulano para botar ciclano. Então, assim, acho bacana, para resumir em linhas gerais, acho bacana um reconhecimento do próprio atleta de perceber que é necessário jogar. O Matheus França, como qualquer outro garoto, não vai evoluir entregando o Gatorade, tracando o sanduíche natural, rindo das piadinhas do medalhão sem graça. Não vai evoluir dessa forma. Não é um laboratório observatório, não é apenas observatório essa experiência, ela tem que ser jogada. Então é natural, é bacana ele poder jogar, atuar. Treinar na base, aí já tem uma questão mais contratual, financeira, é um pouquinho, existe um imbróglio, tá? Moral nessa condição de botar o garoto pra treinar, mas jogar, beleza, acho muito positivo.
Diego Alves. É um caminho completamente inverso, né? É o garoto lá. Diego Alves voltando a ser relacionado. Vamos lá. Não é surpresa, já falei pra vocês, não será surpresa pra mim, William. Falei isso há mais de 15 dias, hein? Então, se o Diego Alves estiver no banco de reservas, no jogo de volta, semifinal da Copa Libertadores contra o Vélez, é um processo. É um jogador extremamente inteligente, é um jogador que tem os problemas físicos dele, mas eu acho que tem uma certa... Ele é um jogador que, independentemente do que ele fez dentro de campo, apesar de tudo, ele sabe seguir alguns roteiros e alguns caminhos fora dele. Então isso facilita algumas questões de alguma da sua imagem. Possivelmente nós veremos o Diego Alves levantando a taça da Libertadores, quero eu, né? E a taça da Copa do Brasil como um dos capitães, por mais absurdo que possa parecer. Pode, mas vai acontecer. E aí, obviamente, isso acaba sendo... o torcedor ídolo, gratidão, aquela coisa que você já sabe. Isso vai acontecer. Então, já imagino que irá ser relacionado. Já imagino que ele vai estar no banco de reservas para que, então, faça parte da foto, né? Isso aí a gente... Bom, a questão do Diego Alves era um pouquinho mais subjetiva, então eu não vou poder aqui julgar o quanto de dor ele sente. A dor, ela é subjetiva, uma vez que ela não é diagnosticada, né? Já que a gente não consegue ter um diagnóstico sobre, então fica algo absolutamente subjetivo. Meu medo objetivo é esse mesmo apadrinhamento que há acontecer com o Diego Alves, que existe uma enorme possibilidade. Tá? Se a margem de erro ela é tão pequena lá atrás, para o Matheus França errar, por que essa margem de erro agora, mesmo ela sendo muito pequena, ela poderá... Aí para o Diego Alves ela não é, para o medalhão ela não é, para o garoto da base ela é uma certa incoerência. O meu medo é o Dorival colocar o Diego Alves para jogar. Mesmo o Diego Alves treinando um absurdo, fechando o gol, porque assim, a questão física dele está muito fora de ritmo, um goleiro que... O Flamengo está muito bem encaixado, ele até com o modelo do Santos de agarrar, tá? Não estou falando com questão individual ali apenas do Santos como um goleiro, mas até a forma dele de uma reposição de bola, tudo tá muito bem encaixado, tá muito bem seguro para sair do gol. O Diego Alves, né, às vezes não vai, não chega, enfim, falta explosão, né? Falta explosão física, falta esticar às vezes alguma coisa. Então assim, meu receio nessa condição é que a partir dele ser relacionado, ele reestreie antes do Pulgar e do Varela, por exemplo. E, cara, a gente fala brincando, a gente fala zoando esse tema, mas isso é muito sério, tá? E a gente observa que algumas pessoas que são mais inteligentes do que outras, elas conseguem se beneficiar desse ambiente vulnerável e propício para os espertos. Me preocupa, beleza? Essa parte me preocupa. Só então fechar aqui pra vocês, deixar o convite, 5h05, é a nossa live pré-jogo antes da bola rolar no estádio Newton Santos contra o Botafogo. Então, Flamengo e Botafogo, jogo importante aí pelo Campeonato Brasileiro. Combinado? Fechado? Então, 5h05, a gente tá aí. Diego Alves no banco e Matheus França fora, jogando na categoria sub-20. Sorte aí pro garoto. E ritmo que precisa. Um abraço, galera. Um abração. Tchau, tchau.